amada juventude do Rio Grande do Norte. Que alegria estar aqui com vocês nessa série de vídeos na qual nós somos chamados a desbravar uma porção de conhecimentos, de conceitos, de temáticas, todas voltadas a nós, juventude carismática do Rio Grande do Norte. E hoje, de modo muito especial, nós vamos falar sobre algo forte, fecundo, algo muito, muito profético. E na verdade eu quero começar fazendo uma pergunta. Você é jovem, carismático e católico? Porque eu sou jovem, carismática e católica. E isso deve definir a minha identidade, isso deve decidir o meu chamado. Quando eu falo que sou jovem, assumo que sou jovem, que sou carismático, que sou católico, isso deve trazer consequências sobre os meus passos, sobre as minhas ações, sobre as minhas decisões, sobre as minhas escolhas. Sabe por quê, amada juventude? Porque quando eu entendo e compreendo o meu chamado e quando eu sei qual é a minha identidade, automaticamente eu descubro a minha missão neste mundo. O porquê que Deus já me conhecia ainda no ventre da minha mãe. Quais que eram os planos de Deus desde o período que Ele me fecundou, que Ele sonhou com a minha vida ainda no ventre da minha mãe. Então eu preciso tomar posse desse chamado e ter a certeza de qual que é a minha identidade. Isso vai me ajudar de forma decisiva para onde eu devo ir, o que eu devo fazer e de que forma eu devo viver. Então quando como eu posso dizer para vocês, quando eu digo que sou jovem, que sou carismático, que sou católico, isso traz um peso sobre a minha vida que precisa me trazer consequências, me trazer à tona uma série de decisões, uma série de atitudes que me fazem caminhar para continuar sendo isso, que me fazem caminhar para o propósito daquilo que Deus tem para mim. Por isso essa série Desbravar, porque nós vamos desbravar um caminho, um novo caminho. O caminho que o Senhor tem para escrever na juventude do Rio Grande do Norte, o caminho que o Senhor quer traçar com vocês, juventude do Rio Grande do Norte, levando vocês a conhecerem qual que é a vontade dele para a vida de cada um de vocês. E de modo muito especial nesse período de pandemia. Como nesse período de pandemia eu sou jovem, sou carismático e sou católico. Como nesse período que estamos vivendo de confinamento, eu assumo a minha identidade, eu assumo o meu chamado. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo. E eu quero convidar você a vir conosco para essa experiência extraordinária e essa série Desbravar. Seja bem-vindo, viu? E eu quero começar falando para vocês, como eu disse para vocês, eu espero que isso fique cravado no coração de vocês. Quando eu sei, quando eu compreendo qual que é o chamado que Deus tem na minha vida e quando eu sei qual que é a minha identidade, automaticamente, providencialmente, eu compreendi qual que é a minha missão neste mundo. E eu queria saber se você já fez essa pergunta para você mesmo ou se você já fez essa pergunta para Deus, né? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu chamado? Qual que é a minha identidade? Né? O que eu sou? O que eu quero? Aonde eu quero chegar? Quais os planos eu preciso traçar para alcançar determinadas metas na minha vida? Né? Então, para tudo isso, nós precisamos compreender antes esses dois pilares, o meu chamado e a minha identidade. Quando eu compreender esses dois pilares, eu compreenderei aquilo que Deus quer de mim. Amém, juventude? E antes, eu queria começar convidando vocês a fazerem uma reflexão. Eu não vou fazer essa reflexão de forma aprofundada aqui com vocês, mas eu gostaria de convidar vocês a fazer uma reflexão no Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 1º, no capítulo 2º e no capítulo 3º. Nesses capítulos do Evangelho de São Lucas, nós vamos encontrar uma narrativa que vai falar de 3 pessoas muito, muito importantes na história
da humanidade, na história de todo o contexto bíblico, na história de todo o Novo Testamento. Essas figuras, elas foram importantes. A começar pela Virgem Maria. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, vai estar lá narrando o chamado de Nossa Senhora, como Nossa Senhora respondeu a esse chamado e a identidade que Nossa Senhora assumiu ao dizer sim a esse chamado. No Evangelho de Lucas, nós também vamos encontrar a narrativa do chamado de João Batista, as promessas que existiam sobre a vida de João Batista e como João Batista correspondeu, tendo identidade própria a partir daquilo que ele foi chamado a ser neste mundo. Da mesma maneira, nós vamos encontrar o motivo pelo qual nós estamos aqui, que é a vida de Jesus, seu chamado, sua missão, como tudo se deu. E na verdade, como a missão de Jesus aconteceu quando ele ainda muito jovem. Então, jovem, o nosso chamado com Deus não começa quando eu tiver 50 anos. O meu chamado com Deus começa agora, começa hoje, começa imediatamente. O meu chamado com Deus começa a partir do momento que eu sou concebida no ventre da minha mãe. O meu chamado com Deus não pode ser tardio. Eu preciso crescer, assim como o Evangelho de Lucas nos narra que Jesus cresceu em estatura, em graça e em sabedoria. Então nós não podemos querer responder a Deus quando me der na telha. Eu preciso responder a Deus hoje. Senão eu vou me tornar um adulto frustrado, porque não vivi o meu chamado, não compreendi a minha identidade e eu me vou desse mundo sem ter feito aquilo que era vontade de Deus para ser feito ainda nesta vida. Então eu quero convidar vocês a fazer essa reflexão de forma muito profunda. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do Evangelho de São Lucas. Que vocês façam uma análise e percebam o quanto os primeiros capítulos, o quanto Nossa Senhora, ela viveu em função do sim que ela deu. Ela deu um sim. E jovem, talvez eu e você já temos dado esse sim a Deus e nós não temos vivido em função desse chamado. Então eu e você somos chamados, assim como a Virgem Maria, a viver em função do sim que nós demos ao Senhor. Do sim que nós demos ao plano dele para a nossa vida. Se você observar os capítulos seguintes, você vai encontrar toda a narrativa da história de João Batista. As profecias sobre a vida de João Batista, as promessas de Deus sobre o nascimento de João Batista, sobre toda a vida de João Batista. E João Batista, ele viveu em função do cumprimento dessas promessas, do cumprimento dessas profecias. E talvez sobre a minha vida e sobre a sua vida existam promessas, existam profecias e eu e você não temos vivido em função dessas promessas. Não temos dado passos que me façam caminhar para o cumprimento dessas promessas, para a vontade de Deus na minha vida. E ainda, por conseguinte, o Evangelho de São Lucas vai nos trazer a própria vida de Jesus, irmãos. Todo o plano de Deus que começou desde quando ele foi concebido no ventre da Virgem. Sabe? Quando Nossa Senhora visita Isabel, né, que o ventre de Isabel estremece porque ali está o rei. E Isabel reconhece da onde me vem a honra de receber a mãe do meu Salvador. Né? Veja, o sim de Maria fazia automaticamente o sim de Jesus chegar a toda a humanidade. Entende? Então, quando eu correspondo ao meu chamado, ao chamado que Deus tem para mim, eu vou ajudar outras pessoas a corresponderem também ao seu chamado, a compreenderem sua identidade. Então, Juventude do Rio Grande do Norte, vocês são chamados a refletirem nesses capítulos e entender qual que é o seu chamado, qual que é a sua identidade. Compreendendo isso, você vai ser levado a desbravar a tua missão, o plano de Deus para a tua vida neste mundo, neste tempo. Amém? Então nós vamos refletir somente sobre um versículo que está em Lucas 2, Lucas capítulo 2, no versículo 51. Nós vamos refletir somente sobre esse versículo e o restante dessa catequese vocês vão viver de forma pessoal. E diz assim: desceu então com eles para Nazaré,
e eram-lhe submissos. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Querida juventude, esses breves versículos do Evangelho de Lucas narra aquele momento que acontece a perca e o encontro de Jesus no templo, né? Aquele momento onde Maria estava preocupada e ele diz, não sabia que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai, né? E o que acontece? O que eu quero trazer essa reflexão para vocês? Irmãos, Jesus desde muito cedo, a partir do sim de Maria, a partir de todo o histórico e envolvimento que tem também na história do chamado de João Batista, Jesus também sabia o chamado dele, sabia qual que era a identidade dele. Ele carregava a identidade de filho de Deus. E essa identidade fazia ele corresponder a esse chamado, que era a salvação, que era salvar o mundo, né? Mas para isso ele precisava amadurecer, ele precisava aprender, ele precisava crescer, ele precisava buscar. As atitudes de Jesus, aquilo que ele buscava, aquilo que ele vivia e aquilo que ele fazia, correspondiam ao seu chamado, correspondiam à sua identidade e correspondiam àquilo que era plano de Deus para a vida de Jesus. Da mesma forma eu te pergunto, jovem, o que você tem buscado, o que você tem vivido e o que você tem feito da sua vida tem correspondido ao chamado que Deus tem para você? Tem correspondido à sua identidade? Ou você tem uma identidade, mas busca outras coisas, mas vive outras experiências que te distanciam dessa identidade? Ou faz e tem atitudes que te colocam ou que são totalmente contrárias a tudo aquilo que é a expectativa de Deus para você? Então, amada juventude, nós somos chamados a compreender isso, a compreender que todos os profetas, o próprio Jesus, ele teve um chamado e ele teve uma identidade. E tudo que ele fez e viveu foi em função desse chamado, dessa identidade. Então, toda essa reflexão que eu fiz aqui com vocês era simplesmente para trazer agora para a nossa realidade. Eu, enquanto jovem, que me digo ser carismático e que me digo ser católico, tudo o que eu tenho feito tem correspondido a esse chamado que o Senhor me fez? De ser carismático, de ser católico? Tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho buscado, tem correspondido a esse chamado, a essa identidade? Quando eu frequento o meu grupo de oração, automaticamente eu me digo carismático por frequentar um grupo de oração. Mas eu tenho feito uso dos carismas? Mas eu tenho vivido o louvor de Deus na minha vida? Mas eu tenho vivido a comunhão fraterna? Porque isso é ser carismático. É viver um autêntico batismo no Espírito. É ter comportamento de batizado. Entendem, irmãos? Então não basta eu querer ser carismático dentro do meu grupo de oração. Eu tenho que ser carismático aonde eu for, porque isso vai fazer parte do meu chamado, isso vai fazer parte da minha identidade. E Deus, quando Ele nos faz um chamado, Ele não nos chama em apenas uma área da nossa vida. Você não é chamado a ser carismático somente na espiritualidade. Você é chamado a ser carismático na sociedade, no mundo, na sua vida humana. Você é chamado a ser carismático em todas as áreas da sua vida. Da mesma forma, quando eu assumo a identidade de ser católico, quando eu me coloco como cristão, batizado, católico, filho da Santa Mãe Igreja, eu preciso corresponder a essa identidade que eu assumo. Se o Senhor me chamou a ser católico, a caminhar dentro da sua Santa Mãe Igreja, as minhas atitudes precisam dar testemunho dessa identidade. Aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo e aquilo que eu busco. Sabe, irmãos? E nesse tempo de pandemia, amada juventude, na qual nós temos vivido tempos de confinamento e as nossas formas de comunicação têm se dado através das redes sociais, né, através dos meios virtuais de comunicação, enfim.
nós também somos chamados a, mesmo através das redes sociais, assumir o nosso chamado e assumir a nossa identidade. Então, aquilo que eu busco na internet precisa corresponder ao meu chamado. Aquilo que eu assisto, que eu participo, que eu interajo nas redes sociais, aquilo que eu coloco nas redes sociais, precisa apresentar a minha identidade. E aí eu convido vocês e exorto vocês a terem muita prudência e muito cuidado. Porque às vezes você está querendo caminhar para descobrir o chamado de Deus na sua vida, mas aquilo que você expõe na sua identidade, aquilo que você tem buscado, tem usurpado sua identidade. Tem desfigurado características do seu chamado e da sua identidade. Eu acredito que vocês estão me compreendendo a ponto que eu não preciso ser tão mais objetiva e tão mais clara. Mas é bem isso. Mesmo em tempos de pandemia, o meu chamado continua. Eu não dei uma pausa. Não é porque nós não estamos frequentando o grupo de oração físico que aqui eu pausei o meu chamado. E somente quando o grupo de oração físico voltar a acontecer é que eu continuo. Não. Até porque, como eu disse para vocês, esse chamado ele precisa continuar dentro e fora da minha casa. Esse chamado precisa continuar dentro e fora dos ambientes que eu frequento. Esse chamado precisa fazer parte da minha personalidade. Precisa fazer parte da minha identidade como pessoa. Entendem? Então, assim, é algo que eu não posso tirar de mim. Eu posso ocultar. Né? A partir do momento que eu passo a ter outros comportamentos, eu estou ocultando aquilo para o qual eu verdadeiramente fui chamado. João Batista, ele compreendeu que ao assumir esse chamado, já existia uma profecia, né? Desde o seu nascimento já existia uma profecia que dava um norte à vida de João Batista. E João Batista ele se entrega fielmente a esse chamado e ele assume uma identidade de profeta. E uma identidade de profeta requer exigências, requer renúncias, requer determinados comportamentos, entendem? E João Batista, se ele quisesse usurpar a identidade dele, ou se ele não tivesse verdadeira compreensão sobre o chamado dele, ele tinha crescido o ego, a vaidade, a prepotência, porque muitos o buscavam, porque muitos o procuravam, porque muitos queriam ser batizados por João Batista. Mas João Batista, por compreender de forma fecunda o seu chamado, a sua identidade, ele entendia que quem tinha que crescer não era ele. Quem tinha que crescer era Jesus, porque o chamado dele fazia com que o chamado de Jesus se destacasse. Alô? Alô? Antônio? Isso. Boa noite, meu irmão. A paz de Jesus, tudo bem? A paz, Francisco. Tudo bom, graças a Deus. Oh, rapaz, que coisa boa. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Você sabe, Antônio, nós estamos vivendo um tempo de preparação para o nosso Jesus no litoral deste ano. Você sabe disso, né? Sei sim. Oh, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmão, é o seguinte... Nós estamos rezando e pedimos o seu nome para estar conosco à frente de um ciclo nesse JML. O que é que você acha? Amém, irmão. Nas minhas orações, Deus já mostrava que estava preparando algo para mim neste tempo. E creio que isso seja este algo que ele tem preparado. E se é um chamado de Deus, que sou eu para recusar? Considere aceito esse chamado de Deus para mim? Irmão, Deus seja louvado pelo seu sim. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Que Deus nos ajude nessa nova missão, tá bom? Em meio à dor entendi o teu querer. Eu vi agir em mim o teu poder. Eu pude ver tua mão em tudo que passei, ouvi tua voz me
coisas que eu nunca esqueci, que me levaram pra perto de ti. Olá, meus irmãos, a paz de Cristo, amor de Maria. Eu me chamo Antônio, tenho 22 anos, sou da cidade de Natal e fui escolhido por Deus para estar pastoreando este grupo, estar conduzindo este grupo na preparação para o JNL, e queria convidar vocês a partilhar um pouco da sua vida, falar de onde vocês são, de que grupo de oração participa e qual é a missão de vocês dentro da renovação carismática, tá bom? Olá, irmãos, me chamo Rita, tenho 23 anos, participo do grupo de oração Uma Rosa para Maria e moro na cidade de Açu. Minha história na renovação começou quando eu era muito pequena. Meus pais brigavam muito e eu pedi para ir para a igreja junto com minha avó. E adivinhe, chegando lá, era dia de grupo de oração. Olá, amados irmãos, boa noite. Eu me chamo Bento, tenho 20 anos e sou da cidade de Parelhas. A minha experiência com o Senhor foi um encontro onde eu pude sentir o seu abraço. E desde então venho caminhando e participando do grupo de oração Reunidos em Pentecostes, e sou do Ministério de Pregação. Me chamo Fátima, mas muitos me chamam de Fatinha. Sou da cidade de Curutu, participo do grupo Jesus é o Senhor e eu tenho 22 anos. Sobre a minha experiência com Deus, é que há 14 anos eu e minha família perdemos minha irmã, gêmea, no afogamento. Então, encontramos abrigo e amparo perto de Deus. E até então, participamos do grupo de oração desde esse tempo. Olá, irmãos, eu me chamo Conceição, sou da cidade de São Gonçalo, tenho 25 anos, estou na renovação. Há 5 anos tive um encontro pessoal com Jesus no retiro de carnaval. Sou muito feliz por ter me encontrado com o Senhor e estar aqui nessa missão. Cada um que partilhou hoje, né? E estou muito feliz por ter cada um de vocês neste grupo. No decorrer da semana, eu irei conversar mais com vocês, tá bom? Então, boa noite e fiquem em paz. Agora eu vou assistir a missa. Ai, eu já tô pronta. Agora eu vou ligar meu computador pra assistir a missa. Ô, Gustavo, vai pra lá. Não, aqui em casa ninguém pode assistir a missa porque é a maior gritaria. Já que adianta você querer assistir a missa e fica estressado falando comigo? Claro, você fica gritando, a pessoa não consegue. E agora és meu, sou teu filho, A paz de Jesus e o amor de Maria, meus irmãos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou passando aqui para partilhar algo com vocês, né? Hoje, quando eu rezava, eu coloquei a nossa missão, o JNL, como intenção e coloquei de uma forma bem especial o nosso cenáculo. E o que vinha em meu coração era a dificuldade de sermos luz dentro de casa, dentro do nosso lar. Que por muitas vezes isso parece algo tão impossível, algo tão distante da nossa realidade, sabe? Talvez por conta do nosso comportamento, ou até mesmo por não concordar com alguma realidade presente no nosso lar. Mas que o Senhor vinha dizer, o Senhor vinha revelar, para que não esqueçamos que Ele está conosco, sabe? Que não esqueçamos de pedir, de clamar, de dobrar os nossos joelhos e pedir a misericórdia dEle. Confiemos no Senhor e Ele nos ajudará. Confiemos no Senhor e Ele nos ajudará. Com toda certeza, essa missão tão especial dará frutos, não apenas para aqueles que serão evangelizados, aqueles que nós encontraremos, né, nessa missão, mas com toda certeza, nós também vamos ser evangelizados e os nossos lares, com certeza, meus irmãos. Era isso, né? Fiquem com Deus.
ser exemplo dentro da minha casa, por eu ser, Senhor Jesus, faltar com paciência com os meus, por eu não ser esse amor dentro da minha família. Senhor, eu quero te pedir a graça que o Senhor derrama o teu Espírito para que eu possa ter mais paciência, para que eu possa, Senhor Jesus, ser mais amorosa, para que eu possa, Senhor, ser luz dentro da minha casa e que ao eles me verem, vejam o Senhor, possam sentir o seu amor. Por isso, Senhor, eu te peço perdão pelas minhas faltas e peço a graça do teu Espírito para que me ajude a ser melhor e a ser exemplo do seu amor dentro da minha família, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vocês vão viver essa série chamada Desbravar, e isso é muito profético. Ecoa muito, de forma muito profética, sobre toda a juventude do Rio Grande do Norte. E se a gente parar para refletir também sobre a palavra desbravar, quer dizer exploração de lugares, de territórios, né? Quer dizer transpor desafios, ultrapassar desafios, quer dizer alcançar objetivos, quer dizer retirar obstáculos. Então, irmão, essa série vai te fazer compreender, e começando com esse momento inicial que nós estamos tendo, que toda a série vai te levar a compreender quem você é enquanto jovem, quem você é enquanto carismático, enquanto católico, né? A se aprofundar nesse chamado, a mergulhar na sua identidade e a começar a ter atitudes que coincidam, que te levem, que te definam a corresponder ao chamado de Deus na sua vida, tá? Então, assim, diante dessa reflexão que nós fizemos, eu quero convidar você, Ministério Jovem, a corresponder de forma autêntica. Se você é jovem, se você é carismático e se você é católico, você precisa corresponder a esses 3 chamados. E não são 3 coisas distintas. Ambas podem até ser distintas no seu significado, mas ambas se completam, ambas se complementam, ambas precisam fazer parte do todo da sua vida, entendem? Então eu tenho que assumir a primeira característica: eu sou jovem e como eu sou jovem, eu tenho que viver como jovem, viver as coisas para a minha fase de vida jovem, corresponder àquilo que é responsabilidade dessa minha fase de vida, desse momento atual da minha vida. Não adianta eu querer fazer coisas como se eu tivesse 30 anos. Eu tenho 27 anos, então eu preciso viver como tenho 27 anos. Corresponder àquilo que é exigência para essa fase de vida atual. Quando eu me digo carismático, eu preciso corresponder às exigências do que é ser carismático. E como eu falei para vocês, aqui eu estou falando para uma juventude carismática que possivelmente frequenta grupo de oração, que certamente conhece a renovação carismática católica. E independente se você faz parte pastoral, mas já foi batizado no Espírito, ser carismático é viver como batizado no Espírito, é viver o exercício dos carismas, é viver a comunhão fraterna, a intimidade com a palavra de Deus, o louvor de Deus, né? Momentos como esse, eu preciso corresponder a essas expectativas, sabe, irmãos? E quando eu me digo católico, eu tenho que me comprometer com a Santa Mãe Igreja, me envolver nas pastorais, me envolver com o movimento, participar dos sacramentos, entende? Então, é aquilo que eu devo responder, é aquilo que eu devo buscar, é a forma que eu devo viver. Não temos como viver uma duplicidade de vida. Se eu quero viver o chamado que Deus tem para mim, e se eu quero assumir a minha identidade, não tem como ser 2 chamados e não tem como ser 2 identidades. Precisa ser um único chamado e uma única identidade. E aí Deus vai me conduzir a ser jovem carismático católico dentro do meu ambiente de trabalho, ser jovem carismático católico dentro da faculdade, ser jovem carismático católico dentro da minha casa. Estamos vivendo tempos de pandemia, juventude. E você tem sido esse jovem carismático católico dentro da sua casa, com a sua família? Quando você está participando da live, do grupo de oração, você tem chamado os seus para participar com você? Você tem assumido a sua identidade de evangelizador, de profeta dentro da sua casa? Você tem assumido os dons que recebeu de Deus dentro da sua família?
com os seus, dentro dos ambientes que você frequenta, nas suas redes sociais. Você tem sido jovem carismático católico? Ou você só é jovem carismático católico quando está lá na live do grupo de oração, quando está lá na live do Ministério Jovem, quando está lá na live que o seu movimento a nível estadual vai promover? Enfim, eu tenho que ser jovem carismático católico em tudo que eu for fazer, em tudo que eu buscar e em tudo que eu viver. Então, amada juventude do Rio Grande do Norte, foi isso que o Senhor suscitou no meu coração para falar para vocês. Eu espero que vocês compreendam que, mais do que nunca, é importante que você busque se encontrar nesse mundo. Que você busque perceber qual que é o plano de Deus para a sua vida. O que Deus tem para você. Que chamado Deus te fez. Sabe? E isso também perpassa pela vocação. Isso perpassa pelo nosso sim cotidiano. Isso perpassa pela nossa postura de vida. E tudo isso vai definir. Tudo isso vai traçar o meu chamado. Tá? Então não se esqueça de que vocês são jovens, carismáticos e católicos, mas que as minhas escolhas decidirão se eu vou corresponder com autenticidade a esse chamado. As minhas escolhas decidirão quem eu sou a partir da minha identidade, quem eu serei, quem eu me tornarei, se realmente eu vou manter a minha identidade que Deus me confiou. E eu só posso descobrir a minha missão quando eu fizer por onde traçar o caminho do meu chamado e se eu fizer por onde viver conforme a minha identidade me diz que eu vivo. Então eu acredito que eu não fui muito clara, usei muitos termos que com certeza vão fazer vocês pensarem, vão fazer vocês refletirem e é isso que eu quero, que vocês desbravem esses termos. Qual que é o meu chamado nesse mundo? E nesse tempo de pandemia, qual que é o chamado que Deus está me fazendo? Qual que é a minha identidade? Né? Em função de que eu devo viver? Em função de qual promessa? De qual sim? Né? Em função de qual plano eu devo viver? Quem sou eu? Quais são as minhas características? Qual que é o meu perfil? Né? Aonde que eu nasci? De que forma Deus quer que eu viva? Né? Então, não esqueça de lembrar dessas 3 palavrinhas mágicas. Ser jovem, carismático, católico. E aí você vai descobrir sua missão. Assim como João Batista, assim como Nossa Senhora, assim como o próprio Jesus, que deram sim, que viveram intensamente o chamado e que corresponderam a todo o plano que Deus tinha para cada um deles. Rezo para que cada palavra trabalhada aqui nesse vídeo ecoe em seu coração. Faça o estudo aprofundado desses 3 capítulos do Evangelho de São Lucas, desbrave um novo percurso e talvez esse tempo de pandemia o Senhor esteja fazendo esse chamado para você refletir, né? Um convite a você refletir sobre o seu chamado, sobre sua identidade e sobre qual que é o propósito de Deus para você estar nesse mundo, tá? Então que vocês mergulhem nisso. Foi uma alegria estar aqui com vocês, partilhando com vocês, que Nossa Senhora possa interceder profeticamente sobre o chamado, sobre a sua identidade e que você possa poder bater no peito em todas as áreas da sua vida e dizer: eu sou jovem, carismática e católica. Profissionalmente você pode dizer isso. Eu sou uma assistente social, jovem, carismática e católica. Eu sou uma esposa, jovem, carismática e católica. Eu sou uma coordenadora jovem, carismática e católica. Eu sou serva de um grupo de oração na qual eu sou jovem, carismática e católica. Eu faço parte de uma igreja que me permite ser jovem, ser carismática e, acima de tudo, assumir essa identidade que é ser católica. Então, amada juventude, possamos desbravar esse enorme convite de assumirmos que somos jovens, que somos carismáticos e que somos católicos. Deus abençoe imensamente vocês. Deixo aqui o meu abraço. Rezem pelo MJ Brasil, rezem por mim e eu estarei continuamente rezando por vocês. E nós nos encontramos em oração, pedindo ao Senhor que todo esse período passe e logo, logo nós possamos juntos desbravar a vontade do Senhor para nossas vidas.